A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje começamos a 5ª semana dentro do nosso propósito Batalha Espiritual. Essa semana estaremos conhecendo as armas do cristão, as nossas armas espirituais. Nessa primeira mensagem, eu quero trazer a nível de introdução como que o cristão é fortalecido? Qual é a fonte de força espiritual do cristão? Um soldado fraco, você dar armas para ele não vai fazer muita diferença. É preciso ser forte. Glórias a Deus. Bom, vamos ler em Daniel, capítulo 10, versículo de número 19. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Eu quero aproveitar também e mandar a paz e um abraço a todos os irmãos da Assembleia de Deus Chama Viva, lá em São Vicente, litoral de São Paulo. Que Deus abençoe a todos. Para mim foi um prazer e uma alegria muito grande estar com os irmãos aí nesse fim de semana que passou. Em breve voltaremos em nome de Jesus. Amém? Aos irmãos que nos acompanham aqui no canal, você pode ver as fotos, e um pouco mais sobre esse evento no nosso Facebook, facebook.com/pregador Manassés. Amém? Vamos lá. Daniel 10, 19 diz assim: Disse ele, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala meu Senhor, porque me fortalecestes. Glória a Deus por isso. Pergunta: como que o cristão se fortalece? Qual é a fonte de força espiritual do cristão? Obviamente, sendo bem simples, a nossa fonte é Deus. É Deus quem nos fortalece. Mas o que eu estou perguntando é como que isso acontece na prática? Como que Deus te fortalece na prática? Bom, nós vemos aqui Deus fortalecendo Daniel através da sua palavra. Ou seja, o que nos faz entender que a nossa força espiritual vem de Deus através da sua palavra. Porém, não é a palavra escrita, mas sim a palavra falada por Deus. Glórias a Deus. Não é a palavra que está no texto, em algum livro, mas é a palavra viva, a palavra falada pelo Senhor diretamente a nós, no nosso coração. Daí, ser muito importante ouvir a pregação da palavra de Deus, ir à igreja e ouvir a pregação, ouvir o estudo, porque dessa forma é muito fácil, tem as chances de Deus usar aquele pregador para falar com você são muito grandes. E quando Deus fala com você, você se fortalece. A Bíblia, sendo um livro como qualquer outro, também nos fortalece intelectualmente. Quando você lê um livro, qualquer livro, você está exercitando a sua mente, você está se fortalecendo intelectualmente. Porém, existe uma diferença enorme entre ser fortalecido intelectualmente e ser fortalecido espiritualmente. Qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa que ler a Bíblia, a palavra de Deus, essa pessoa vai ser fortalecida intelectualmente, porque a leitura de qualquer livro nos fortalece aqui, intelectualmente. É por isso que os nossos jovens, eles precisam estudar, eles precisam ler, estudar, pesquisar, para ter a sua mente fortalecida, ter uma mente forte e assim conseguir melhores oportunidades na vida. E quando você lê a Bíblia, você também se fortalece aqui. O que você tem que tomar cuidado é para não confundir as coisas. Ser fortalecido intelectualmente não é ser fortalecido espiritualmente. Uma coisa é diferente da outra. Existem muitas pessoas que conhecem a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas isto não quer dizer que elas são fortes espiritualmente, porque a força espiritual vem de uma forma diferente. Para ser fortalecido
espiritualmente, você precisa ir um pouco além da leitura bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Você já parou para perceber, você já percebeu, já avaliou que muitas das histórias que são contadas hoje pelos homens são histórias que têm base bíblica? Porque a Bíblia é um livro que fortalece a gente intelectualmente. Por exemplo, quando você vê, seja numa revistinha, num gibi, numa revista, num livro, numa série, num desenho, num filme, uma história onde tem ali um personagem principal e esse personagem é o herói da história. Ele enfrenta vários inimigos e no final ele sofre bastante, mas ele sai vitorioso. De onde você acha que veio essa ideia? A base dessa história é a Bíblia. É a história de Cristo. Jesus Cristo sendo o herói, né, o mocinho, e enfrenta vários inimigos e sai vitorioso no final. Quando você vê, por exemplo, uma outra história de um personagem principal que é muito bonzinho, isso acontece em novela, acontece em filme, acontece em séries, em desenhos. O personagem principal ele é muito bonzinho, ele é muito legal, ele ajuda todo mundo, né? Ele ajuda, ele abençoa, né? Ele traz soluções. Tá? E ele é muito bom, ele é muito legal, muito amável. E todo mundo que assiste aquilo ou lê se apaixona pelo personagem principal. Onde você acha que é a base dessa história? A base dessa história é a história de Cristo, Jesus Cristo, muito bom, muito amável, muito legal, ajuda todo mundo, abençoa todo mundo. Glória a Deus, ele dá vitória para todo mundo que se chega a ele, que se aproxima dele, que anda junto com ele. Então, toda a base está na Bíblia. Você, olhando dessa forma, você vai perceber que os homens não têm muita imaginação, além daquilo que Deus revelou para eles através da sua palavra. Não é só os crentes que leem a Bíblia. Grandes escritores, né, dramaturgos, pessoas que escrevem histórias aí de entretenimento, etc., todos eles conhecem a Bíblia, porque ela é fonte de inspiração para muita coisa. Pegue a história do Superman, por exemplo. Alguém que é muito poderoso, que veio de outro mundo e agora que ele está aqui na Terra, ele salva as pessoas. De onde você acha que é a base disso? Jesus Cristo novamente. É alguém que vem de outro mundo e é muito poderoso e vai nos salvar. Glórias a Deus por isso. Então veja, pega a história de qualquer herói que tem muita força. Do Hulk, né? Não sei, qualquer outro herói aí que é muito forte. De onde você acha que tiraram essa ideia? Sansão? Sansão, um homem levantado por Deus, cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo concedia para ele uma força sobre-humana, uma força que ninguém mais tinha. Tá? Então, veja que muita coisa tem base na Bíblia, até as histórias onde o personagem principal é, na verdade, um vilão. Essa história aqui, o personagem principal ele é meio que do mal, ele é meio vilão e tal. Da onde você vê isso, querido? Na Bíblia, os inimigos de Deus, os vilões. Tá? Qual é? Eu já ouvi dizer que o maior vilão, né, dessas histórias fictícias é o Coringa do Batman. É o maior vilão de todos, ele é o mais cruel, o mais astuto, é o vilão assim que mais aterroriza. De onde você acha que copiaram isso? Da palavra de Deus, que fala de Satanás, que mostra as astutas ciladas do inimigo, o quão cruel ele é, o quão vil ele é. Então veja que tudo está copiado, muita coisa está copiada da palavra de Deus, apenas com umas mudanças ou outras, né, para disfarçar. Isso tudo é o quê? Isso é força intelectual. Pessoas que leram a Bíblia e se fortaleceram intelectualmente, tá? De maneira que agora sua mente consegue criar várias histórias com base naquilo que aprendeu. Porém, isto não tem nada a ver com força espiritual. Como que o cristão se fortalece espiritualmente? É muito simples. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Quando Daniel ouviu a palavra de Deus falando com ele, ele se fortaleceu. Ele foi fortalecido por Deus. Por exemplo, não foram frases motivacionais que fortaleceram Josué, até porque o que Deus falou ali não tem nada de motivacional. Tá? Coisas motivacionais são frasezinhas de efeito, né? O que Deus falou para Josué não tem nada de motivacional. Lá em Josué capítulo 1.
Foi o que fortaleceu Josué foi a palavra de Deus, o fato de Deus falar com ele diretamente. Diretamente. Você quer se fortalecer? Você precisa ouvir a voz de Deus. Por que dizem que tem que ler a Bíblia, tem que meditar para você ficar forte? É porque não é simplesmente ler, é porque nesse exercício de leitura você vai ouvir Deus falar com você através da palavra. E isso é que é importante. Eu sei que muita gente tem aquela preocupação de estudar a Bíblia sozinho. Eu quero estudar sozinho, eu quero conhecer sozinho. Irmão, estudar é bom que você estude com alguém que já sabe, que já conhece, que possa te ensinar. Tá? Mas o maior propósito nosso, o mais importante entre nós e a Bíblia, é ouvir Deus falar conosco, no nosso coração. Você quer ser fortalecido espiritualmente e ficar forte todo dia? Então você precisa ouvir Deus falar com você todo dia. E isso é uma coisa que leva um tempinho para você acostumar, para você aprender a meditar na palavra de Deus e começar a ouvir Deus o tempo todo, né? Pegar essa intimidade com Deus. Por isso que Paulo fala aos Efésios 6:10, no demais, meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus é a palavra de Deus que traz à existência aquilo que não existe. Essa é a força do poder de Deus. Se fortalecer no Senhor como? Tem que ter intimidade com o Senhor. E o que é intimidade? Intimidade é liberdade para conversar sobre qualquer coisa com Ele. E você fala e Ele te escuta. Depois Ele fala e você escuta Deus. Então, tendo esse relacionamento com Deus, onde você ouve a voz de Deus, você vai estar sempre fortalecido espiritualmente. Glórias ao nome do Senhor. Se você disser assim, eu sou novo convertido, eu ainda não sei bem como isso funciona, eu vou tentar, mas eu gostaria de já começar a ouvir a voz de Deus todo dia, ou pelo menos 1, 2 vezes por semana, irmão, vai à igreja. Vai à igreja, eu tenho certeza que Deus vai usar o pregador, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar aquele que estiver com a palavra de Deus na boca. Como disse a viúva, né? Vejo que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Glória a Deus. Então, com certeza, Deus vai usar alguém para falar contigo através da Bíblia, da palavra de Deus. Então, quanto mais pregação cristocêntrica você ouvir, maiores são as chances de Deus falar com você através dessas mensagens. Quanto mais você ouve Deus falar com você, mais forte você fica, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Você pode pegar o texto dessa mensagem com mais detalhes, com todas as referências bíblicas, no nosso site pregadormanassés.com. E querendo aprender a pregar a palavra de Deus, vem estudar comigo. Acesse clubedepregadores.com.br. Que Deus te abençoe.